Olá! Hoje eu trago uma reflexão sobre como Jesus trata as mulheres e como a religião trata as mulheres. Eu já falei disso num vídeo anterior, mas falei mais a questão de como Jesus, encontra as mulheres na sua lida na sociedade do século I, como que Jesus coloca essas mulheres, dentro das suas reflexões, como que ele cura, fala com elas, ele toca nessas mulheres, ele restaura a vida dessas mulheres. No vídeo passado, anterior a esse, eu falei sobre a mulher adúltera que foi apresentada a Jesus, que na nossa compreensão a gente pode dizer que foi um clímax, né? Que é quando Jesus fala, olha, quem não for igual a essa mulher, né, ou quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? Querendo nos dizer que quem não agir como ela, quem não for um ser humano com as fragilidades que ela tenha, que atire a primeira pedra. E aí o texto de João 8 vai nos dizendo que um por um esses homens foram desistindo desse ataque a essa mulher, começando pelo mais velho, ele dá ainda esse detalhamento, e de maneira que ele não a condena, né, perdoa os seus pecados e diz, filha, continua a sua caminhada, mas não peques mais. Então, Jesus, ele sempre está trazendo a mulher para essas discussões, ele sempre está invocando as mulheres na sua caminhada, né, em momentos críticos, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, as mulheres, elas fazem parte da sua história. Né? Se ele escolheu, por exemplo, 12 discípulos homens, que muitas pessoas vão dizer, por que não escolheu discípulo mulher? Porque a mulher não podia andar sozinha. A gente está falando, não é do século XXI. Se hoje, no século XXI, por vezes, nós mulheres não podemos andar na rua sozinha, você imagine numa sociedade judaica, com uma cultura extremamente machista, onde a mulher não era nem contabilizada como cidadã, né? A gente está vindo de uma cultura grego-romana, né? A polis era só a polis dos homens. Os escravos não eram da polis, não eram cidadãos da polis. A mulher não era cidadã da polis, não tinha voz de fala. Não podia nem falar. Eu quero votar. Não, aqui é só homem que vota. Então a gente está falando desse universo, a gente precisa entrar dentro dele para interpretar o que Jesus foi, o que Jesus fez, por onde ele andou, para a gente pegar o princípio da época e aplicar hoje. O princípio é um só, o princípio é o amor, é universal. Agora, como que a gente aplica ele no dia de hoje, a gente tem que saber contextualizar o que nós estamos vivendo. E é isso que a reflexão faz. Quando a gente faz essa leitura a partir da religião, né, ela é um pouco diferente da leitura que nós fizemos de Jesus no vídeo anterior. A religião, ela pegou as escritas das cartas de Paulo, da carta de Paulo e da carta de Pedro, né, principalmente aquelas questões que diz que a mulher deve ser submissa ao homem, não deve ser líder da igreja. E a partir dali ela construiu, né, toda a sua doutrina, construiu os seus dogmas, construiu as suas ordens religiosas, né, a ponto que nas igrejas católicas você tem ordens masculinas, você tem ordens de mulheres. Na igreja protestante, as mulheres, algumas igrejas também, não são todas, não podem assumir cargos, o cargo de liderança. Ela pode fazer tudo na igreja, ela pode trabalhar dia e noite, né, de graça, mas ela não pode ser a líder da igreja. Então essas leituras, a gente tem que entender que essas leituras foram leituras humanas, mas proveniente da fala dos apóstolos, mas a gente precisa entender que essas mulheres, que essa fala, melhor dizendo, dos apóstolos, são falas convencionais, são falas que estão dentro desse contexto cultural. Porque se não fosse assim, hoje no século XXI, como eu falei, nós estaríamos continuando aceitando as pessoas serem escravas, nós estaríamos aceitando maus tratos a pessoas, enfim, uma série de considerações que os discípulos fazem que foram pertinentes àquele tempo e que não é mais assim hoje. Então a igreja, ao longo desses
20, né, 20 séculos, aí, desde o século I até agora, no século XXI, ela tem trabalhado, ela tem feito a sua leitura a partir dessa perspectiva de submissão, onde a mulher acaba sendo um ser, não digo de segunda categoria, talvez alguns vão dizer que é muito forte, mas ela acaba sendo, ela acaba, na prática, ela acaba tendo, né, ela não faz parte do poder decisório da igreja. Essa palavra que eu estou falando é uma palavra que incomoda muita liderança, incomoda a muitas igrejas, sendo históricas, pentecostais ou neopentecostais, incomoda, porque tira, né, tira o poder das mãos de uns poucos e, de fato, né, você traz essa espiritualidade de Jesus para dentro da igreja, uma espiritualidade de horizontalidade, né? E em Cristo, essa é a espiritualidade que a igreja deveria, né, exercer. Essa espiritualidade onde, né, não há homem ou mulher que sejam superiores, mas que haja um congraçamento, né? E que, se houver, é apenas por uma questão meramente administrativa, organizacional, que é importante também, né? A gente não desqualifica, não estou aqui para desqualificar de forma nenhuma, mas que essa ordem, ela em Cristo Jesus, ela não significa uma ordem espiritual, uma ordem de privilégios, de concessões, né? De poder espiritual. A oração de um pastor tem mais poder que a minha. A oração de uma pastora tem mais poder que a oração de um membro. Então são esses deslocamentos, são essas leituras que a igreja ao longo desses anos todos tem feito, a partir não só da presença da mulher dentro da igreja, mas também de dogmas que a igreja vai criando, doutrinas que a igreja vai criando como forma de manter ordem, de manter poder, de manipular até, mas que na verdade pouco significam diante da espiritualidade de Jesus, ou não tem nenhuma relevância, ou mais gravosamente ainda eu digo, não tem nada a ver com a espiritualidade de Jesus. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente precisa colocar Jesus à frente de qualquer conclusão que você fizer, qualquer conclusão que você queira tirar da Bíblia para a sua rotina, ou para passar, ou para ensinar para alguém, faça essa conclusão a partir desse olhar de Jesus. E quando a igreja ela coloca os seus dogmas fora desse olhar, a gente tem que parar e pensar bem se isso está à luz dessa espiritualidade de Jesus, porque a espiritualidade de Jesus ela não é esquizofrênica. Ela não diz uma coisa que é aqui e aqui ela diz que não é. Não, a espiritualidade de Jesus, ela é orgânica, ela é funcional, ela é efetiva. Ela não briga com nada, ela é harmônica no seu contexto e mais harmônica ainda na sua prática. Tanto é que Jesus vai falar lá em João 7, se você quer saber se tudo isso aqui que eu estou falando é verdade, vem e vê. Pratica que você vai entender o que eu estou falando. Então, eu teria muito mais coisas para falar sobre como Jesus, nas minúcias, né? Como a religião nas minúcias trata, não só a mulher, mas numa outra oportunidade eu vou falar também sobre os dons espirituais e tantas outras coisas que a gente tem que pensar à luz de algo harmônico, à luz de algo lúcido, que traga seriedades, que traga serenidade e paz, sobretudo na aplicação do Evangelho nas nossas vidas, né? Então, é essa a palavra que eu trago de reflexão para a gente nesse dia de hoje, e espero que você reflita, que essa palavra ela encontre espaço úmido no seu coração, produza frutos, produza entendimento e produza, né, uma voz ativa do Evangelho nesse mundo que precisa tanto de clareamento, de lucidez e de serenidade. Essa é a palavra que eu deixo. Deus abençoe.